Olá pessoal, iniciamos então mais uma semana de aulas. Vou começar essa aula de hoje pela correção da última atividade da semana passada. Atividade essa que era referente ao estudo do sinal da função do segundo grau. A primeira questão, considere as funções g de x igual a 3x² mais 2x e h de x igual a 5x menos 15. Determine para quais valores de x nós vamos ter que h composta com a g de x é maior do que 10. A primeira coisa que eu devo fazer é determinar quem é a composta de h com g. Porque só depois que eu determinar a composta da h com a função g é que a gente pode fazer o estudo do sinal e resolver aí na equação que nós temos aí. Bem, então a h composta com a g, eu vou pegar a função h e onde tiver x eu vou colocar a função g. Então vai ficar 5 vezes a função g menos 15. Como a função g ela é 3x² mais 2x, então a h composta com a g vai ficar 5 vezes, entre parênteses, 3x² mais 2x menos o 15. Bem, eu vou pegar esse 5 que está fora do parêntese, multiplicar quem está dentro do parêntese. Então 5 vezes 3 dá 15x², mais 5 vezes 2 dá 10x menos 15. Desse modo, então, a função h composta com a função g, ela é 15x² mais 10x menos 15. Tendo essa função, o que eu quero é que essa composta seja maior do que 10. Dessa forma, então, nós vamos ter que 15x² mais 10x menos 15 tem que ser maior do que 10. Eu vou jogar esse 10 para o começo com o sinal trocado. Então vai ficar 15x² mais 10x menos 15 menos 10 maior do que 0. Menos 15 menos 10 dá menos 25. Então nós chegamos na inequação do segundo grau, 15x² mais 10x menos 25 maior do que 0. Para simplificar, para eu trabalhar com resultados menores, eu vou dividir tudo por 5. Então 15 dividido para 5 dá 3x². 10 dividido para 5 dá 2x. Menos 25 dividido para 5 dá menos 5. Isso é maior que 0 dividido para 5, que é 0. Então nós chegamos na inequação 3x² mais 2x menos 5 maior do que 0. Bem, determinando as raízes dessa equação que representa essa inequação, nós vamos utilizar a fórmula de delta, que é b² menos 4ac. Então vai ficar o b, que é 2ao², menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 5. Resolvendo, 2ao² é 4, menos e menos dá mais, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60. Esse 60 somado com 4 dá 64. Então o delta é 64. Se o delta é 64, vamos então encontrar as raízes, os possíveis valores de x, utilizando a fórmula de Bhaskara. Então eu vou substituir, x é igual a menos o b, que é 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 64, sobre 2 vezes o a, que é 3. Resolvendo então, eu faço menos 2, mais ou menos o 8, que é o valor da raiz do 64, sobre o 6, que é 2 vezes 3. Bem, agora eu vou separar em x' e x²'. O x' vai ser menos 2 mais 8 sobre 6. Menos 2 mais 8 dá 6, que dividido para 6 dá 1. Por outro lado, o x² é menos 2 menos 8 sobre 6. Menos 2 com menos 8 dá menos 10 sobre 6. Eu vou simplificar por 2. Ao simplificar por 2, nós temos que o x² é menos 5 sobre 3. Eu vou então agora fazer o esboço do gráfico para que a gente possa avaliar, fazer o estudo do sinal. Então pega aí o eixo y e o eixo x, o plano cartesiano. Como as raízes são menos 5/3 e 1, nós vamos ter uma parábola que vai cortar o eixo x no menos 5/3 e no 1. Por outro lado, como o termo c é menos 5, essa parábola vai cortar o eixo y no menos 5. E como a é 3, então essa parábola vai ter concavidade para cima, cortando o eixo x e o eixo y nos pontos que eu já havia citado. Bem, dessa parábola então, o que eu quero resolver
Na verdade, a inequação que eu quero resolver, ela é equivalente a ser maior do que zero. Maior do que zero é positivo. Então a gente tem que o gráfico fica acima do eixo x, ou seja, que a função assume valores positivos, à esquerda do menos 5 terços e à direita do 1. A esquerda do menos 5 terços é menor do que menos 5 terços. A direita do 1 é maior do que 1. Portanto, então, o nosso conjunto de solução, nós vamos ter que h composta com a g é maior do que 10, para x menor do que menos 5 terços e para x maior do que 1. A segunda questão. Analisando o gráfico da função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, responda as questões a seguir. Na letra A, os coeficientes a e c e o discriminante delta, eles são positivos, negativos ou nulos. O que nós podemos observar? Como essa parábola tem concavidade para baixo, então o termo A é negativo, logo A é menor do que zero. Como ela corta o eixo y na sua parte negativa, como ela corta o eixo y abaixo do eixo x, então o termo C é negativo, logo C é menor do que zero. Por outro lado, como ela toca o eixo x em apenas um ponto, essa função ela tem duas raízes reais iguais. Desse modo, então, se ela tem duas raízes reais iguais, então o delta é igual a zero. Portanto, o A é negativo, o C é negativo e o delta é nulo. A letra B. Para quais valores de x teremos f de x maior ou igual a zero? Vamos então fazer o estudo do sinal, né? Observando o gráfico, a gente vê que essa função ela jamais fica superior ao eixo x. Como ela apenas toca o eixo x num ponto, ela não, e a concavidade é para baixo, ela jamais passa acima do eixo x. Desse modo, essa função jamais ela é maior do que zero. O que acontece? Essa função ela é sempre igual a zero no valor do x do vértice, que é onde ela vai tocar o eixo x. Desse modo, então, além disso, essa função é igual a zero apenas no valor do x do vértice, como eu falei, e o x do vértice é menos b sobre 2a. Desse modo, então, f de x é maior ou igual a zero apenas para x igual a menos b sobre 2a, que é o valor do x do vértice. A terceira questão. Responda, no conjunto dos números reais, as inequações. A letra A, 4x ao quadrado menos x menos 5 menor do que zero. Bem, como a gente viu durante a explicação, para a gente resolver uma inequação do segundo grau, nós vamos ter que fazer o estudo do sinal da parábola. Então o processo é o mesmo. O processo é você fazer o esboço da parábola, depois fazer o estudo do sinal. Primeiro eu vou começar determinando as raízes da função que representa essa inequação. Então pegar a fórmula de delta e vamos substituir. O b é menos 1 ao quadrado, menos 1 está antes do x, menos 4 vezes o a é 4, que está antes do x ao quadrado, e o c é menos 5, que é o termo independente. Então o delta fica menos 1 ao quadrado é 1 positivo, menos e menos é mais, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 5 dá 80. Portanto, o delta é 81. Se o delta é 81, determinando agora as raízes, né, pela fórmula de Bhaskara, eu vou pegar x igual a menos o b, que é menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 81, sobre 2 vezes o a, que é 4. Menos e menos dá mais, então o x vai ficar 1, mais ou menos a raiz do 81, que é 9, sobre 4, que é 2 vezes 8, ou sobre 8, que é 2 vezes 4. Bem, separando agora x' e o x duas linhas, o x' é 1 mais 9 dividido para 8, 1 mais 9 dá 10, então 10 sobre 8, ao simplificar por 2, nós temos x' 5 quartos. X duas linhas é 1 menos 9 sobre 8, 1 menos 9 dá menos 8, menos 8 sobre 8 dá menos 1. Tendo então as raízes, eu posso agora fazer o esboço do gráfico. Então vamos tomar aqui o plano cartesiano. Como as raízes são menos 1 e 5 quartos, então a parábola vai cortar o eixo x no menos 1 e no 5 quartos. Como o valor de c é menos 5, essa parábola vai cortar o eixo y no menos 5. Como o termo a é 4, é positivo,
essa parábola tem concavidade para cima. Então nós temos então a parábola desenhada aí no nosso plano cartesiano. Bem, a inequação que eu quero resolver, ela é menor do que zero. Se ela é menor do que zero, é negativo. Então me interessa esse intervalo aqui, onde a função assume valores abaixo do eixo x, onde ela assume valores negativos, que é entre o menos 1 e os 5 quartos. Desse modo, então, o conjunto solução, para eu escrever que é entre o menos 1 e os 5 quartos, eu escrevo x pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor do que x, que é menor do que 5 quartos. A letra B traz a inequação menos 1 meio x ao quadrado, menos 2x, mais 16, menor ou igual a zero. Façamos do mesmo jeito. Começo aí determinando as raízes, pega a fórmula de delta, então ele é b, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1 sobre 2, vezes o c, que é 16. Menos 2 ao quadrado é 4, menos e menos dá mais. Na hora que eu pegar 4 vezes 1 meio, 4 vezes 1 dá 4, dividido para 2 dá 2, então 4 vezes 1 meio dá 2, 2 vezes 16 dá 32, que somado com 4 a gente obtém que o delta é 36. Se o delta é 36, vamos para a fórmula de Bhaskara. Então eu tenho x é igual a menos o b, que é menos 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 36, sobre 2 vezes o a, que é menos 1 meio. Menos e menos dá mais, então x ele é 2 positivo, mais ou menos 6, que é a raiz do 36, sobre 2 vezes menos 1 meio, repete o menos, e 2 vezes 1 meio dá um negativo, né? O menos aí eu já havia colocado. Vou separar em x' e x duas'. Então x' é 2 mais 6 dividido para menos 1. Isso dá 8 dividido para menos 1, que é menos 8. O x duas' é 2 menos 6 dividido para menos 1. 2 menos 6 dá menos 4, dividido para menos 1 dá 4 positivo. Sabendo aí as raízes, eu vou então fazer o esboço do gráfico. Pega aí o plano cartesiano. Como as raízes são menos 8 e 4, esses são os pontos onde a parábola vai cortar o eixo x. Como o termo C ele é 16, a parábola corta o eixo y no 16. E como o termo A é negativo, é uma parábola de concavidade para baixo. Está aí então a nossa parábola. O que a questão está pedindo é, na verdade, os valores menores ou iguais a zero. Bem, iguais a zero é nas raízes, que são menos 8 e 4. Agora, menores do que zero são os pedaços onde, os intervalos onde a parábola está abaixo do eixo x. Então, é o intervalo à esquerda do menos 8 e à direita do 4. Bem, lembrando que tem que ser intervalo fechado, já que eu quero menor ou igual. Então, o nosso conjunto solução é x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual ao menos 8, ou x é maior ou igual a 4. Lembrando aí que o menor ou igual, maior ou igual, é por causa que eu quero menor ou igual a zero. Então, eu tenho que contar com as raízes também. A letra C, eu tenho 3x ao quadrado menos 5x maior ou igual a menos 8. Então, primeiro organizando aí a inequação, jogo menos 8 para o primeiro membro com o sinal trocado. Então vai ficar 3x ao quadrado menos 5x mais 8 maior ou igual a zero. Bem, determinando agora as raízes, pega a fórmula de delta. Então fica b, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 8. Menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 8 dá 96. 25 menos 96 dá menos 71. Então, como nós obtivemos aí o delta negativo, isso quer dizer que essa parábola ela não vai cortar o eixo x, porque nós não temos raízes reais. Desse modo, então, a inequação não vai apresentar raízes reais. A equação que representa a inequação não apresenta raízes reais. Bem, o que é que eu faço agora? O esboço do gráfico, né? Então, pelo esboço do gráfico, estão aí os eixos. Vamos observar que essa parábola vai ter concavidade para cima, porque o termo A é positivo, e que ela vai cortar o eixo y no termo C, que é 8. Então, a parábola é mais ou menos dessa forma. Ela se aproxima do eixo x,
mas jamais corta o eixo x, porque, como eu disse, nós não temos raízes reais, já que o delta é negativo. Me interessa, então, o intervalo em que essa parábola é maior ou igual a zero. Bem, maior ou igual a zero é quando ela está sobre o eixo x, contando, claro, com o eixo x. Observe que em todo o intervalo real, essa parábola se encontra acima do eixo x. Desse modo, então, qualquer que seja o x real, nós vamos ter sempre um valor maior ou igual a zero. Na verdade, nós vamos ter sempre um valor maior do que zero, já que como ela não tem raiz, jamais vai ser igual. Com isso, então, o nosso conjunto solução é todos os números reais. A terceira questão da Unifesp. Dado x maior do que zero, considere o retângulo de base 4 e altura x centímetros. Seja y em centímetros quadrados a área desse retângulo menos a área de um quadrado de lado x sobre 2 centímetros. A letra A pede: obtenha os valores de x para os quais o y é maior do que zero. Bem, primeiro eu tenho que perceber que a área do retângulo de dimensões 4 e x centímetros, como a área do retângulo é base vezes altura, vai ser 4 vezes x, que é 4x centímetros quadrados. A área do quadrado de lado x sobre 2 centímetros, como a área de um quadrado é lado ao quadrado, na hora que eu pegar x sobre 2 ao quadrado, vai dar x ao quadrado sobre 4 centímetros quadrados. Pela definição, o y é a diferença entre essas duas áreas. Então, nós temos que o y é 4x menos x ao quadrado sobre 4. O que eu quero na letra A é que o y seja maior do que zero. Então, nós vamos calcular as suas raízes. Façamos o estudo aí do sinal da parábola. Ao fazer o estudo do sinal da parábola, é que a gente vai verificar onde é que essa parábola é maior do que zero, para resolver a nossa inequação. Então, pega a fórmula de delta. O b é 4 ao quadrado. O 4 que está antes do x, menos 4 vezes o a, que é menos 1 quarto, que está antes do x ao quadrado, e o c é zero, já que não tem termo independente. Resolvendo, então, 4 ao quadrado dá 16, e esse produto aí pelo zero vai dar zero. De maneira, então, que o delta é igual a 16. 4 ao quadrado é 16, então vai ficar 16 mais 0, que é 16. Bem, se o delta é 16... vou calcular as raízes pela fórmula de Bhaskara. Então vai ficar x igual a menos o b, que é 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, sobre 2 vezes o a, que é menos 1 quarto. Resolvendo, repete o menos 4, mais ou menos a raiz do 16, que é 4, sobre menos 1 meio, que é o valor de 2 vezes menos 1 quarto. Separa agora x' e x'. O x' é menos 4 mais 4 sobre menos 1 meio. Menos 4 mais 4 dá 0. 0 sobre menos 1 meio dá 0. O x' é menos 4 sobre menos 1 meio. Menos 4 dá menos 8 sobre menos 1 meio. Quando eu pegar aí menos 8 dividido para menos 1 meio, é uma divisão de fração. Repete a primeira, que é o 8, multiplica pelo inverso da segunda. E aí, claro, eu trabalhei os sinais, menos e menos é mais, eu não coloquei o sinal de mais. Ficou então 8 multiplicado por 2 sobre 1. 8 vezes 2 dá 16, sobre 1 dá 16. Portanto, x' é 16. Bem, se as raízes são 0 e 16, fazendo o esboço do gráfico, nós vamos ter aí o plano cartesiano. A parábola, que vai ter concavidade voltada para baixo, já que o termo A é negativo, ela vai cortar o eixo x na origem, no 0, e no 16. E ela vai cortar o eixo y no valor de c. Lembrando que o valor de c também é 0. Então ela corta o eixo y na origem, claro, e o eixo x também na origem. Seria impossível passar pela origem e não cortar os dois eixos ao mesmo tempo na origem. Foi até redundante. Mas enfim, essa parábola vai ter concavidade para baixo, como a gente pode observar aí no seu esboço. Bem, o que eu quero, na verdade me interessa o intervalo em que essa parábola é maior do que 0. Então ela é maior do que 0 entre o 0 e o 16. Dessa forma, então, o y vai ser maior do que 0 entre o 0 e o 16. E, claro, entre o 0 e o 16 eu escrevo 0 menor do que x, menor que 16. A letra B. Obtenha o maior valor de x
para o qual y assume o maior valor possível e dê o valor máximo de y. Bem, essa função, que representa o y, certo? Ela tem concavidade para baixo. Se ela tem concavidade para baixo, o valor máximo acontece no vértice. Então o x do vértice é menos b sobre 2a, vai ficar menos o b, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é menos 1/4. Eu posso pegar aí, repete o menos 4, e 2 vezes menos 1/4, quando eu simplificar por 2, vai dar menos 1/2. Menos e menos dá mais, mas eu não trabalhei os sinais ainda. Divisão de fração, repeti a primeira, que é menos 4, multipliquei pelo inverso da segunda, então ficou menos 2 sobre 1. Agora sim, menos e menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8, 8 sobre 1 dá 8. Portanto, o x do vértice, que é o valor de x que vai me dar o y máximo, é 8 centímetros. Para a gente calcular o y, então é só pegar o x do vértice e substituir na função. Vai ficar y do vértice é igual a 4 vezes o x do vértice, que é 8, menos 8 ao quadrado, que é o x do vértice, sobre 4. 4 vezes 8 dá 32, menos 8 ao quadrado é 64, sobre 4. 64 dividido para 4 dá 16, então o y do vértice é 32 menos 16, logo o y do vértice é 16. Dessa forma, então, nós temos aí que a área máxima ela acontece quando o y do vértice for igual a 16 cm². Com isso, então, a gente finaliza a correção dessa atividade. Eu vou passar agora uma atividade de revisão sobre esses assuntos que nós trabalhamos.